Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Adquira sua revista e venha para a Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Aqui você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. E a CPAD dispõe de um currículo de escola dominical completo para a sua igreja. Bíblico, didático, pedagogicamente adaptado a todas as faixas etárias e ricamente ilustrado. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o país. Tem uma aí bem perto de você. Ou acesse cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. Quando a família age por conta própria. Louvamos ao Senhor o privilégio que temos de cumprimentar a todos os professores e superintendentes, bem como a líderes de modo geral na igreja que trabalham com a escola dominical. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor e queremos dizer-lhes da alegria de poder compartilhar mais uma vez uma revista de escola dominical que traz um assunto da maior importância. E a grande bênção de tudo isto é de que assunto sobre a família sempre foi trazido porque a casa sempre se preocupou em fazer com que as famílias na igreja fossem abençoadas e orientadas biblicamente na sua administração. E desta feita, a sugestão dada para os assuntos sobre família foram diferenciados. Por isso que o tema geral é relacionamentos na família, porque envolve assuntos referentes aos problemas do cotidiano familiar. Por isso nós vamos tratar de vários temas para poder transmitir aos irmãos alguns cuidados e a ministração de cada professor seja uma bênção de tal forma que alcance as famílias de um modo geral. E a primeira lição tem como título Quando a família decide agir por conta própria. Vocês podem ver que pelo próprio tema a indicação é de tratar
de assuntos da vida íntima das famílias, da vida interna das famílias. E é por isso que nós vamos tratar e ensinar relacionamentos quanto à comunicação conjugal, quanto aos problemas de ordem, de rebelião, de ciúmes, de mentira, de mágoas, de má administração familiar. E ela retrata, na verdade, a história de uma família em especial. E nós vamos falar sobre isto, quando a família decide agir por conta própria. No nosso pensamento sugerido, ou seja, na verdade prática que nós oferecemos, na revista você vai encontrar a seguinte colocação: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Eu coloquei ainda um pouquinho mais, dizendo: quando interferimos nos planos de Deus, temos que arcar com as consequências da nossa precipitação. Muito bem. A partir daí nós temos uma leitura bíblica que é muito interessante a gente levar em conta. Encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 3, e depois no capítulo 16, de 1 a 5. Eu vou ler, porque é importante nós pensarmos e avaliarmos todos os conceitos que vamos aqui compartilhar com os irmãos, baseados no texto bíblico. E no capítulo 12, versículo 1, diz logo assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 16, versículo 1 em diante diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4 diz mais: e ele entrou a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Notem só, pela leitura, de dois tempos distintos aqui na vida de Abraão, logo depois que saiu da terra de Ur dos Caldeus. Nesta revista do segundo trimestre, nós vamos tratar de alguns assuntos atinentes à família, mais especificamente sobre os problemas típicos da vida interna de cada família. São problemas de comunicação conjugal, problemas de ciúmes e porfias, problemas de prática da mentira nas relações familiares, problemas de mágoas e traições conjugais e outros problemas mais. E nós temos uma história singular na Bíblia, que é a história de Abrão e Sarai.
Eles eram um casal que se amavam profundamente, mas que tiveram alguns entraves com os quais eles não souberam lidar com sabedoria. A história de Abrão e Sarai, desde que saíram de Ur dos Caldeus para obedecer ao chamado de Deus especial, foi uma história distinta no mundo em que ele vivia. A cidade de Ur era uma cidade importante da Suméria, no mundo antigo, que desenvolvia uma religiosidade pagã muito forte. E Abraão não era de etnia sumeriana, mas de etnia semítica. Mesmo assim, viveu naquele lugar. A cultura da região era uma cultura diversa. E o pai de Abrão, Tera, servia aos deuses sumérios, porque era um homem muito interesseiro nas coisas materiais. Entretanto, no meio daquela diversidade pagã, Deus, em sua presciência, escolheu o filho de Tera, homem pagão, para revelar-se a ele e de modo seletivo torná-lo o pai de uma nova nação que representaria os interesses de Elohim Adonai, isto é, o Deus Todo-Poderoso, invisível e Criador do Universo. E nessa história, todos os incidentes contribuíram para que o projeto de Deus fosse realizado na vida de Abrão e Sara. Mesmo que esse projeto levasse muitos anos para a sua efetivação, vários desses incidentes contribuíram para esse projeto divino. Abraão, por exemplo, era o homem que preenchia os requisitos do plano de Deus. Abraão e Sarai, na verdade, não conseguiam ter uma ideia, naquele tempo, da dimensão enorme desse projeto. Mas ele, Abraão, de modo especial, entendeu que da sua semente, por promessa do Senhor, germinaria a multiplicação de uma geração especial que serviria a Deus. Abraão e Sarai exerceram fé, tanto que saíram juntos da terra de Ur dos Caldeus, mas não podiam entender a dimensão temporal do cumprimento dessa promessa. Sarai, a esposa amada de Abraão, descobriu que era estéril e não podia ter filhos. Está lá em Gênesis 16:1. Mas havia uma promessa que um dia haveria de realizar-se. Ora, como é que essa promessa se realizaria? Diz o texto literalmente: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Sarai, a despeito de ser uma esposa fiel e temente a Deus, que concordava em tudo com Abraão, ela não acreditava que pudessem algum dia engravidar e dar a Abraão o filho da promessa. Quando chegou um determinado tempo, ambos já estavam avançados em idade. Mais de 20 anos haviam se passado. E ela sabia que fisicamente não podia ter mais filhos. Entretanto, nós vamos descobrir no capítulo 16 que por causa da incredulidade de Sarai, Abraão tornou-se impaciente com a situação com que sua mulher Sarai lhe importunava, com a ideia de que Deus não iria cumprir a promessa por meio lógico, por meio dela, do seu ventre. Sarai tentou convencer Abraão e entendeu que deveria dar uma ajudazinha a Deus no cumprimento da promessa. Está lá em Gênesis 16, de 1 a 4.
Então ela propôs a Abraão e o convenceu de gerar esse filho desejado através de sua serva Agar. Disse ela a Abraão de que, por esse modo, ele, Abraão, não ficaria sem um filho para torná-lo o herdeiro da promessa. Abraão, contrariado com a promessa de Sarai, acabou concordando com a ideia de que certamente Deus lhe daria esse filho através da serva Agar. Lamentavelmente, tristemente, Abraão e Sarai abandonaram a confiança plena em Deus e a dependência dele em suas vidas a partir dessa ideia. Sarai combinou com Agar, ela aceitou a proposta até que deitou-se com Abraão e engravidou e teve um filho. E esse filho passou-se a chamar-se de Ismael. Depois de algum tempo, já no capítulo 18, o Senhor volta a falar com Abraão. E o Senhor reitera a promessa de um filho através de Sarai. Abraão recebeu uma visita especial de 3 homens especiais, uma verdadeira teofania, vamos dizer assim, porque Abraão ouviu a voz desses 3 homens e um deles chefiava esses 3 homens que vieram até ele e lhe falaram. Mas Sarai estava escondida para não ser vista por esses 3 anjos. E ela ouviu a repetição da promessa. Mas ela, quando ouviu, ela riu-se, diz a Bíblia. Os anjos que ouviram e perceberam o riso incrédulo de Sarai, disseram a Abraão: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E então reitera a promessa: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sarai terá um filho. Ora, percebam isto. No capítulo 17, ela riu-se e não acreditou que seria ela mesma e que do seu ventre, nasceria o filho da promessa. E o Senhor, por causa da sua incredulidade também, mudou o seu nome de Sarai para Sara. Sua lógica lhe dizia que humanamente seria impossível, mas na lógica de Deus, os milagres acontecem. No capítulo 17, versículos 5 e 15, nós temos a narração bíblica que diz que Deus já havia mudado os nomes de Abraão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e nesse período ele já tinha 99 anos de idade. E também o nome de Sarai para Sara, que tinha 90 anos de idade. Quando chegamos ao capítulo 21, o milagre acontece, porque Sarai milagrosamente engravida. E de todo esse enredo histórico, nós queremos enfocar especialmente as atitudes precipitadas de Abraão e Sarai ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus. Os dois, lamentavelmente, deixaram de lado a confiança na promessa de Deus, passaram a agir por conta própria, querendo ajudar a Deus no cumprimento da promessa de terem um filho. O fato é que ambos, Abraão e Sarai, deixaram de ouvir a Deus e passaram a ouvir a voz do seu coração enganoso. Mas Deus fez promessas a ele. Começou lá com 75 anos de idade. E nesse período, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, Abraão experimentou algumas emoções ruins, experiências más, que
que o levaram ao estresse emocional. Em primeiro lugar, pelo fato dele ter permitido que o sobrinho Ló e sua família o acompanhassem em sua peregrinação de fé. Depois de algum tempo de guerra com alguns reis da região e depois de tê-los vencido, Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que havia saído de Ur dos Caldeus e depois em Harã. O casal Abrão e Sarai não havia ainda gerado o filho. E Deus, no capítulo 15, repete a promessa de um herdeiro, de sua semente para a qual passaria o fruto de suas conquistas e riquezas. No capítulo 12, Abraão tinha 70 anos de idade. Quando Deus lhe repete a promessa no capítulo 15, Abraão já tinha 99 anos. E Sarai tinha 90 anos de idade. Eram passados 30 anos. E Deus volta a falar da promessa de um filho que seria gerado pelo casal. A grande verdade é que Abrão sentiu-se frágil ante o desafio que eles tinham ainda pela frente. Depois de haver conquistado tantas riquezas materiais, Abraão ainda não tinha para quem deixar toda essa herança. Por um momento de fraqueza de sua fé, a promessa parecia nula e impossível de acontecer. Abraão imaginou que uma vez que o tempo passava e ele e Sarai não teriam filho desejado, só restaria o quê? Tornar herdeiro seu fiel mordomo Eliezer. Deus então desfaz a preocupação do coração de Abraão, dizendo-lhe mais uma vez: não temas, Abraão. E ele procura fazer com que Abraão vislumbrasse o seu futuro, reafirmando que o seu herdeiro seria um nascido de sua própria casa. Deus reafirmou a promessa a Abraão e Sarai. Deus reafirmou. E é bom que a gente aprenda uma coisa aqui. Abraão ainda faz alguns questionamentos com Deus acerca desse filho, porque a fé do velho patriarca estava em crise para ver a realização daquele sonho realizado, uma vez que Sarai continuava estéril e não dava qualquer sinal de gravidez, até porque ela já tinha 99 anos de idade. Deixa eu lhes dizer uma coisa que pode ser ensinada aos seus alunos. Às vezes, nós somos bloqueados por dúvidas e angústias quando não conseguimos ver pela fé a operação do sobrenatural. Mesmo assim, o nosso Deus é aquele que vai muito além das nossas perspectivas humanas. E o velho Abraão, alimentado com as dúvidas de sua esposa Sarai, não conseguia ver pela fé a realização daquele sonho do filho gerado. Parece incrível, mas Abraão, um homem de fé, de repente, parece ter estagnado na sua fé. Mas Deus não desistiu de Abraão, porque Ele conhece particularmente cada pessoa, e Deus sabia das fraquezas de Abraão nos seus sentimentos. Pelo contrário, o Senhor revelou o seu amor para com Abraão, identificando-se com ele e dizendo-lhe: eu sou Yahvé, ou Javé. Está lá em Gênesis 15, 7. E por esse modo, Deus estava afirmando a Abraão que suas promessas têm base no seu caráter perfeito. O homem é falível, mas Deus é infalível. A Bíblia declara em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? É isso que nós aprendemos. Se você ler lá no Salmo 145, versículo 13, 1 Coríntios e versículo 9, você vai se deparar
com a palavra bíblica, dizendo que o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra. No texto de Gênesis 16, 13 a 15, Deus revelou a Abraão o futuro de sua posteridade. E tudo que ele deveria fazer era transmitir essa mesma confiança à sua mulher Sarai. Mas ele não fez como deveria. Ele não fez como deveria. O tempo estava passando, Sarai entendeu que deveria fazer alguma coisa que contribuísse com o plano de Deus, e os dois acabam interferindo no plano de Deus para as suas vidas. Há um texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus já havia revelado a sua vontade para Abraão e Sarai, mas os dois tiveram dificuldade em assimilar plenamente essa vontade divina em suas vidas. Os dois, de fato, vacilaram na fé. E os dois, eles tomaram atitudes precipitadas e erradas algumas vezes. Quando resolve tomar o caminho do Egito, pela primeira vez Abraão não perguntou a Deus, não levantou um altar de sacrifício ao Senhor. Ele agiu por conta própria. Ao não consultar a Deus e tomar o caminho do Egito, ele, na verdade, tomou um caminho fora da vontade de Deus. E para sobreviverem naquela terra estranha, Abraão ainda cometeu outras falhas, como usando de dissimulação, de mentira, para esconder a verdadeira identidade de Sarai, que era uma mulher bonita. O caminho da vontade, fora da vontade de Deus, eu vou repetir isso, o caminho fora da vontade de Deus induz aos caminhos tortuosos e pecaminosos. Tiago, no Novo Testamento, escreveu o seguinte, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele disse assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vejam só. Abraão se deixou levar pela própria cabeça e usou a via da dissimulação para entrar no Egito, passando uma imagem mentirosa de que Sarai era sua irmã e não sua esposa. Outro sim. Depois de algum tempo, no capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Mas no capítulo 16 a situação muda completamente, porque Abraão preferiu ouvir a voz de sua mulher e não a voz de Deus. E o texto diz em 16:2 de Gênesis: e ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que Abraão aquietou-se diante da reclamação de Sarai e preferiu aceitar o argumento dela de não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Deixa eu lhes dizer o seguinte: discutir os desígnios de Deus e querer arrazoá-los significou, na verdade, para Abraão e Sarai, um desvio da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com ambos. Tomaram a decisão precipitada, interferindo no plano original de Deus. Sarai tentou ajudar, eu poderia dizer muito mais coisas aqui, mas não temos tempo para tanto. E quero passar o essencial de tudo isso aqui para vocês. Vejam só o que nós temos mais à frente. Nós vamos aprender uma liçãozinha interna para a vida conjugal. Na vida conjugal, é importante que o casal crente aprenda sempre a consultar a Deus sobre determinadas decisões. Abraão, como líder da casa, foi fraco e carnal.
quando ele deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, porque Deus cumpre a sua palavra. E as consequências disso, diz que Agar engravidou, e ao engravidar ela provocou um conflito familiar que permanece até os dias atuais. Abraão não soube ser firme com sua mulher Sarai para convencê-la a esperar em Deus. Ele acabou sendo conivente com os argumentos de Sarai de que a serva Agar poderia dar o filho herdeiro como se fosse seu próprio filho. A precipitação acabou criando conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que foi submetida a serva Agar. E o que aconteceu? Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação instável dentro da casa de Abraão. Agar, sentindo-se privilegiada por sua situação dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com Agar por causa do filho no seu ventre. E isto provocou o quê? Provocou ciúmes de Sarai. Sarai, então, sentindo-se menosprezada, começou a hostilizar a Agar, e Agar sentiu-se humilhada. Essa situação ficou insustentável dentro de casa. E Abraão foi fraco na hora de ser firme. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as promessas divinas para a sua vida pessoal e familiar, Abraão foi fraco e carnal. Não teve firmeza no momento de persuadir Sarai, antes da decisão sobre ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Agora, o que nós vemos no fundo de tudo isto, o resultado de tudo isto, é de que Sarai tinha uma apreciação errada e equivocada acerca de Deus. É por isso que ela usava o argumento para Abraão: ora, o Senhor me tem impedido de gerar. Ora, essa expressão parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela em torná-la apta para gerar um filho. Seu coração carnal a fez desprezar a fé. Ele afastou-se do lugar da absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesmo, usando Agar como meio para o cumprimento da promessa. Ao final de tudo, nós temos a grande lição do ter e o esperar. Sarai não soube esperar em Deus. Essa que é a verdade. E por causa disso, os dois se afastaram da dependência de Deus. Mas, ao afastarem-se da dependência de Deus, não conseguiram evitar as consequências desastrosas que experimentaram. Agar engravidou, teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar. Posteriormente, o conflito alcançou os filhos de ambos, Ismael e Isaque. E muitos conflitos são gerados hoje nos lares por atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até o dia de hoje, com as sementes de Ismael e de Isaque, ou seja, de judeus e árabes sempre se conflitando politicamente e também se conflitando militarmente. É lamentável ver tudo isso aí, mas foi isso que aconteceu. Tenha cuidado para nunca tomar decisões por conta própria sem consultar a Deus. Essa é a essência do ensino dessa lição, para ser ensinada aos nossos alunos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.